Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz, amados, por estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas neste momento, para trazer aqui continuação da palavra de Deus que nós estamos meditando por esses dias. Nós estamos meditando no livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, sobre o perdão. Começamos aqui no capítulo 18, versículo 20 a seguir. E hoje nós vamos estar aqui no versículo 23, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 18, versículo 23, louvado seja Deus. Esta palavra, perdão, é uma palavra mais tão pequena, mas que faz um grande efeito quando nós observamos, louvado seja o nome do Senhor, esta palavra. Quando nós observamos e cumprimos, que nós não sejamos somente ouvinte, mas participante, que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor, não ser somente conhecedor, mas que nós conheçamos e prossigamos, como diz lá em Oséias, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23, amado, vai nos dizer: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajuntar contas com os seus servos, e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, seus filhos, sua mulher, fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim, vejam só o versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos aqui diante de uma palavra que ela tem um grande poder de transformador na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos falar deste rei, deste homem que ele chamou os seus servos para ajustar conta. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe trouxeram ali alguém que lhe devia uma alta quantia em dinheiro e que ele não podia sanar aquela dívida jamais com aquele rei. Ouça isso no nome de Jesus. E este rei aqui, amado, nós podemos trazer aqui para nossos dias o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós tínhamos uma dívida imensa com Deus, a qual nós não podíamos pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa dívida foi o preço da nossa desobediência, dos nossos pecados, que nós cometemos todos os dias contra esse rei
Louvado seja o nome do Senhor. E essa dívida, ela foi crescendo, crescendo, a ponto de nós jamais poder sanar essa dívida. E foi necessário que este rei, ele mandasse o seu filho em forma de homem, louvado seja o nome do Senhor, por um grande mistério ali, louvado seja o nome do Senhor, nasceu através de uma virgem, como muitos sabem aí da história, e era necessário morrer um homem justo pelos pecados para que a dívida da humanidade fosse sanada, fosse paga, e só assim nós poderíamos ficar libertos. E aquele rei amado chamando aquele moço que lhe devia essa quantia enorme, louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer a Bíblia que ele devia muitos dinheiro àquele rei, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. 10.000 talentos, era dinheiro demais que aquele moço devia. Ele jamais poderia pagar. E foi dada uma ordem que fosse vendido sua mulher e seus filhos para que pagasse aquela dívida. Talvez agora iriam ser vendidos como escravos, louvado seja o nome do Senhor, a sua família. Mas ele, suplicando, reverenciava aquele rei e pediu por misericórdia que tivesse paciência, que fosse generoso, que ele iria pagar tudo, mas ele não conseguiria. Então aquele senhor amado, ele perdoou aquela grande dívida que aquele homem, aleluias, que ele havia feito, que ele havia contraído com aquele rei. Perdoou-lhe. E ele saiu dali, em vez de sair aliviado, porque por ter sido perdoado, por ter sido paga aquela dívida, o Senhor perdoando aquela dívida dele. Não, mas na frente ele encontra, como diz o versículo 28, ele encontra um conservo, alguém que era abaixo dele, que devia apenas 100 denários. Era muito pouco em se comparar com 10.000 talentos que aquele outro havia sido perdoado. E ele pega aqui pelo seu pescoço, sufoca e diz: paga meu dinheiro, enquanto você não pagar, não te largo, paga-me o que me deve. E aquele rapaz disse: por favor. Ele se prostrou, se humilhou aos pés daquele camarada e rogava: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis ouvir, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saudasse a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isto, tinha pessoas vendo, não sei se as pessoas que estavam vendo sabiam do ocorrido, que aquele homem já teria sido perdoado 10.000 talentos, uma dívida enorme. Não sei se sabiam, mas eles foram constatar isso, foram falar isso para o rei, o que tinha acontecido, esse episódio que eles estavam presenciando, do rapaz fazendo isto, lançando o outro na prisão, mesmo o outro suplicando para que ele fosse generoso, para que ele tivesse misericórdia. Ouça isso no nome de Jesus. E aquele senhor chamou ele lá de volta e fala: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não sabias tu de igual modo fazer com o teu companheiro? Ouça isso no nome de Jesus. Agora você vai ficar na prisão, vai ser entregue aos verdugos até que seja paga tudo o que me deve. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 35, Jesus ele fecha falando: assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas.
Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem te ofendido? Quem te deve algo que você não possa ser generoso para com ele? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou uma grande dívida a qual nós não podíamos pagar. Deus já nos perdoou uma grande dívida a qual nós poderíamos fazer de tudo para ver se sanava essa dívida e nós não pagaria. O salmista ele vai dizer que ainda que nós tivesse todo o ouro do mundo, todo o recurso do mundo, seria pouco para o resgate das nossas almas. Ouça isso no nome de Jesus. Nós não temos, nem tínhamos recursos algum. A Bíblia diz que se esgotaria todo o recurso em busca de salvar as nossas almas. Não conseguiríamos. Mas o Senhor, Ele perdoou, enviando o Senhor Jesus Cristo para cumprir um papel extraordinário ao qual nós não conseguíamos, amados. Ouça isso no nome de Jesus. E nós agora estamos perdoados. Nós agora temos uma dívida paga com o Senhor. Agora nós devemos perdoar aos nossos inimigos, aos nossos irmãos que nos ofendem. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele quer te prosperar. Deus, Ele quer te dar vida com abundância. Ouça isso no nome de Jesus. Mas nós precisamos liberar o perdão sobre aqueles que têm nos humilhado, sobre aqueles que têm te caluniado, sobre aqueles que têm feito tantos maus contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer ver de mim e de você uma atitude correta. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos ser perdoados. Nós temos que perdoar do fundo do coração aos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós iremos continuar, logo mais estaremos de volta, trazendo aqui outras palavras, falando sobre o perdão, sobre os benefícios que nós teremos quando perdoamos. Ouça isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.